Neste vídeo você vai conferir uma análise e um balanço de como foi a primeira rodada da Copa do Mundo de Clubes. Será que realmente os europeus estão sofrendo com calor e fim de temporada, como dizem? Essa invencibilidade dos sul-americanos é realmente a prova de que eles podem ir longe? E os outros continentes, como estão? Tudo isso e muito mais a gente vai conversar. A partir de agora você está no canal Miguel Fortunato, Futebol Internacional, que está fazendo aí a cobertura da Copa do Mundo de Clubes. Eu fiz um vídeo mostrando como joga cada uma das 32 equipes que estão participando. Está na playlist aqui no canal, é só você clicar para você entender melhor como eles chegaram, como foi a trajetória na temporada. Então, para a gente continuar fazendo essa cobertura, eu peço o seu like para que esse vídeo chegue até mais pessoas. É de graça e fortalece muito esse trabalho que é feito com todo carinho para quem assiste aqui o canal. E você que não é inscrito, venha, se inscreva. Muita gente se inscrevendo, muito legal ver o aumento do número de inscritos durante o guia, é muito legal ter todos vocês aqui para a gente conversar, trocar essa ideia. Muito legal quando vocês falam nos comentários, dá para a gente bater um papo, é muito bacana. Eu estava fora de casa, estava em viagem durante os primeiros dias do Mundial, não consegui fazer um vídeo por dia, né, como eu gostaria, fazer análise do dia. Então eu peço desculpas já. Então esse vídeo aqui vai ser uma análise geral da primeira rodada, e a partir de amanhã eu vou fazer aqui no canal um vídeo por dia com análise de cada dia, aí a partir da segunda rodada, para a gente poder até se aprofundar um pouco mais nos jogos, né? Vamos começar falando sobre esse momento aí de europeu em final de temporada, sul-americano jogando bem, né? Sul-americano quase vencendo o europeu. A discussão na internet sobre isso está muito grande, muito aflorada. Afinal de contas, é o mesmo nível, a mídia vendeu um nível que não existe, dá jogo, o calor está realmente influenciando. Vamos tentar refletir, né? Ninguém tem verdade absoluta, ninguém é dono da razão. Eu vou tentar colocar os meus pontos de vista sobre isso. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que se ater é que cada caso é um caso, né? Você pega, por exemplo, o Porto contra o Palmeiras. O Porto é um time que é do mesmo nível do Palmeiras, inclusive financeiramente. Eu acho que o Palmeiras tem até um pouquinho mais de qualidade. O Porto deu uma pregada no segundo tempo, mas é um time que tem aí um nível semelhante. No caso, por exemplo, de Borussia e Fluminense, o Borussia tem um elenco, tem jogadores superiores, mas em campo o Fluminense foi melhor, ganhou os duelos, né? Acho que vale a mesma coisa para Boca e Benfica. O Benfica tem um time bem melhor, mas o Benfica é um time que tem dificuldade de abrir defesas. O Benfica ele funciona muito melhor quando o adversário vem para o ataque, ele tem campo para correr. Então, quando tem uma defesa fechada, é mais difícil. E o Boca soube jogar, apesar de ser um Boca numa temporada bem complicada, né, na América do Sul. Então, assim, cada caso é um caso. O Real Madrid empatou com o Al Hilal. Ele está com um time em começo de processo. Não é diferente, por exemplo, da Inter. A Inter com o Chivo, a ideia de trazer o Chivo é dar uma continuidade ao estilo de jogo do Inzaghi. A Inter, você vê um time pregado fisicamente em campo, que tem muita dificuldade de render, porque a temporada foi muito estafante. O time disputou 3 títulos até o final e não ganhou nenhum. E tomou uma lambada no final da Champions. Então, emocionalmente, fisicamente, a Inter está esgotada. Esse é um ponto. Agora, o Real Madrid não. O Real Madrid tem bala para queimar ainda para chegar longe no campeonato. Mas é um reset de processo. É um time que vai jogar totalmente diferente. O Xabi Alonso veio para fazer outra coisa em relação ao que o Ancelotti fazia. Então, é um reset. Você viu que no Real Madrid e Al Hilal, os jogadores do Real Madrid estão meio estáticos em suas posições, não tem muita movimentação ainda. Por quê? Porque ainda é um começo de processo. O Real Madrid ele vai evoluir ao longo do torneio, e o próprio Xabi Alonso disse isso. Então, assim, esses resultados onde os europeus não ganharam de equipes não europeias, eu acho que a gente tem que tratar cada caso como um caso. Existe jogo, existe futebol, existe qualidade em todos os continentes. Na Ásia, na África, no Brasil, na América do Sul em geral, na CONCACAF, só na Oceania que não, né?
mas nos outros continentes existe futebol, existe times que fazem bons trabalhos. Essa questão do calor, eu acho que pesa, tá? Eu acho que é realmente um fator. O próprio Vinícius Júnior saiu com câimbras, né, por conta do calor. Um cara que nasceu no Rio de Janeiro, acostumado com altas temperaturas, mas ele não joga nessas temperaturas. O corpo dele, nos últimos anos, não está acostumado a jogar em temperaturas tão altas, né? Então, o Atlético de Madrid, PSG, foi muito influenciado por um sol do meio-dia na Califórnia. A Califórnia já é um lugar abafado, quente por natureza. Então, eu acho que pesa. E um ponto que eu acho importante a gente ponderar é que, assim, todo mundo fala sobre, agora estão falando que os times estão em fim de temporada. Na verdade, são dois pontos. Estão falando que os times estão em fim de temporada e estão cansados, mas quando os sul-americanos jogam lá no final do ano, ninguém fala nada, né? Esse é uma coisa que está sendo muito falada na internet. Tem dois pontos sobre isso. O primeiro os outros continentes também têm essa diferenciação. O Al Hilal, o Al Ahly também estão em fim de temporada, né? Todos os times da África, e o Al Ain, o Al Hilal, eles estão em fim de temporada. Os mexicanos, eles não estão em fim de temporada, os dois que estão no campeonato, porque eles foram eliminados nas quartas de final da Liga MX. Se eles tivessem ido até a final, eles iam emendar. Então eles estão em começo de temporada. Então os times estão ainda recuperando o ritmo, já tiveram férias. Então cada time tem o seu momento. Em todos os continentes a gente tem essa diferenciação. Não é só América do Sul e Europa. Tá? O Palmeiras vai jogar com o Al Ahly hoje. O Al Ahly pregou no segundo tempo contra o Inter Miami, né? Tava no fim de temporada. Tá no fim de temporada, uma temporada desgastante, que foi até a semifinal da Champions da África. E também disputou o título do campeonato do Egito até a última rodada. Também foi uma temporada desgastante. Eu acho que esse é um ponto. Todos os continentes têm essa diferenciação. A gente não achar só que o futebol é América do Sul e Europa, né? E o outro ponto é o seguinte, diferente do Mundial do fim do ano, que primeiramente era um jogo só, né? Ali nos anos 90, 80, teve o ida e volta antes, mas depois se estabilizou como um jogo só no fim do ano, entre a América do Sul e a Europa. Depois virou 2 jogos para sul-americanos e europeus, e agora 3 jogos para o sul-americano, né, que mudou o intercontinental agora, enfim. Diferente desse torneio do fim do ano, que são poucos jogos, ali que você dá uma estilingada final para tentar ganhar, você dá ali o último gás, e depois você entra de férias. Aqui, a gente está falando de um torneio de 7 jogos, que é muito maior. É muito diferente você se dosar fisicamente para 7 jogos do que para apenas 1 ou 2. E lembrando que a maioria desses jogadores, eles não tiveram as férias completas já na temporada anterior, porque eles jogaram Copa América ou Eurocopa, muitos deles, né? Então tem isso também. Toda essa carga vai pesando. E as temperaturas nos Estados Unidos, isso tudo aflora. Então, assim, os times europeus, na minha opinião, eles têm que se dosar. Eles têm que se dosar para poder chegar em julho. Se eles querem ganhar um campeonato, se eles têm um planejamento de ser campeão, de chegar na final, na semifinal, eles têm que se dosar agora, fazer uma primeira fase. Que eles joguem o bastante para se classificar, sem correr muitos riscos, mas não o bastante para se arrebentar. Então, eles têm que jogar num nível físico seguro para, a partir do mata-mata, acelerar, né? A mesma coisa o Al Hilal. Se o Al Hilal tiver o objetivo de disputar o título, tem que fazer a mesma coisa. É o que eu penso, tá? É o que eu penso. Porque se os times europeus agora derem o máximo, derem o sangue, jogarem a toda na primeira fase, nas quartas de final não tem mais ninguém. Tá todo mundo lesionado, arrebentado. Então esse é um ponto importante, tá? Bom, vamos dar uma passada nos grupos aqui para a gente dar uma entendida. O grupo A, então, tem o Al Ahly, né? E o interessante é o seguinte, a gente tem nos 8 grupos 2 africanos, 4 europeus e 2 sul-americanos liderando. Isso mostra o equilíbrio e mostra como o futebol africano nessa primeira rodada ele foi a terceira força. Se a gente for dividir os continentes, ele foi a terceira força, né? Porque foi o único
que conseguiu uma vitória fora América do Sul e Europa na primeira rodada, né? Então o Al-Ahly é líder por cartões amarelos, mas é líder, né? Tá todo mundo igual, os dois jogos foram 0-0. O Al-Ahly teve muitas chances de ganhar do Inter Miami, acabou aí pecando na falta de capacidade para finalizar, né, perdeu pênalti, e no segundo tempo o Inter Miami fisicamente conseguiu equilibrar o jogo. O Al-Ahly pregou fisicamente no segundo tempo, e Porto e Palmeiras foi um jogo onde o Palmeiras foi superior no final, mas teve alternância, né? O Porto até ali uns 20 do segundo tempo, salvo um lance ou outro, ele defendeu confortavelmente. Então, assim, foi uma diferença boa a favor do Palmeiras, mas não chegou a ser um atropelo, que nem falaram, né? O Palmeiras foi um pouquinho melhor e também faltou um pouco de capacidade de finalização para concluir. Agora vamos ver como é que vai ser aí Palmeiras e Al-Ahly. O Palmeiras tem que ganhar esse jogo, se quiser ficar em primeiro do grupo, só que é um jogo duro. O Al-Ahly com certeza sabe jogar esse tipo de jogo, vai dar trabalho. E eu quero ver como é que o Porto vai se sair contra uma equipe dos Estados Unidos, a equipe do Messi, o Porto podendo ter mais a bola, como que ele vai agir nesse jogo, né? Indo para o grupo B, o PSG atropelou o Atlético de Madrid, foi aí uma grande exibição. Tudo bem que poderia ter sido menor o placar, mas o PSG tomou conta do jogo e mostrou sua superioridade para quase todos os times do mundo hoje. É surreal o que o PSG apresenta, né? E o Botafogo com o Seattle, eu achei o Seattle melhor o jogo quase inteiro, tá? Eu acho que o Botafogo ele conseguiu ganhar, assim, graças também à falta de ritmo do zagueiro coreano Kim, que falhou nos gols, né? Errou o tempo de bola nas cabeçadas. Depois que ele saiu, o Seattle não teve mais problemas defensivos, mas o Seattle é um time que não tem qualidade técnica para fazer os gols e tal, mas ele dominou o jogo. Então é um alerta vermelho para o Botafogo aí, ganhou, parabéns, está na briga, mas precisa melhorar muito se quiser competir, né? O próximo jogo é com o PSG, a tendência é que sejam 90 minutos longos aí para o Botafogo, de tentar resistir. E Atlético de Madrid e Seattle, vamos ver se Seattle vai conseguir competir, né? Contra um time europeu que com certeza vai tentar explorar as falhas defensivas, especialmente pelos lados do ataque. Indo para o grupo C, o Bayern atropelou o Auckland, né, em ritmo de treino. E como já era esperado, jogou descansando, ainda fez muitos gols, né? A superioridade é muito grande. E por outro lado, o Benfica foi surpreendido pelo Boca. Eu achei que assim, o Boca enfiou o pé duro em todas as divididas, ganhou os duelos, estava querendo muito mais para mim. E a atmosfera da torcida também fez a diferença, né? Para a segunda rodada, vamos ver como é que vai ser Benfica e Auckland, porque assim, não é todo mundo que vai fazer 10 no Auckland não, tá? O Bayern tem qualidade para abrir defesas. Talvez Benfica e Boca sofram um pouquinho mais para fazer gols. Claro que vão ganhar, mas talvez tenham um pouco mais de dificuldade de fazer gol contra 10 jogadores dentro da área. E Bayern e Boca, o Boca vai sem zagueiro pro jogo, né? Porque o Figal foi expulso, vai ter que improvisar o Rojo de zagueiro, que é um zagueiro mais baixo, veterano. Vamos ver o quanto que o Boca vai conseguir aguentar, porque vai ser um bombardeio e vai ser um jogo muito mais difícil do que foi o Benfica. Mas, e assim, o Bayern é um time que está levando muito a sério a competição desde o início. Eu acredito que eles vão querer fazer aí um bom placar. Então, assim, vai ser um grande teste aí para ver se o Boca Juniors realmente está competitivo na competição. Indo para o grupo D, o Flamengo é o líder por cartões amarelos, né? E vai enfrentar o Chelsea, é o jogo aí que pode definir o primeiro lugar do grupo, ou pode manter aí tudo igual se for empate. Eu acho que, assim, o Flamengo tem condições de equilibrar o jogo contra o Chelsea, tá? O Chelsea é um time melhor, com melhores jogadores, mas o Flamengo tem jogadores capazes de fazer esse jogo equilibrar. É saber ser inteligente, é saber fechar os espaços, saber jogar um pouco mais recuado em alguns momentos, mas assim, dá para jogar, dá para tentar equilibrar, especialmente porque vai estar muito calor. Então esse jogo eu tenho muita curiosidade para ver o quanto que o Flamengo vai competir com o Chelsea. E o Chelsea, por outro lado, ele jogou numa preguiça aí contra ele ganhou do LAFC meio que na preguiça, né? Aquele clima meio semifinal,
do Mundial anterior. Vamos ver agora, né? O Chelsea vai ter que acelerar um pouquinho mais esse ritmo de jogo, senão pode ter surpresas aí contra o Flamengo. E no duelo, o Flamengo ganhou do Esperance. O Esperance é um time organizado, se defende bem, mas o duelo contra o Flamengo, ele não conseguiu competir tanto, né? Vamos ver contra o LA. Esse é um jogo que são dois times aí de níveis mais parecidos. Vamos ver como é que a coisa vai fluir. Indo para o grupo E, o River Plate ganhou bem do Ural, jogou muito bem, boa atuação, né, do River, seguro, teve alguns momentos ruins no jogo, mas jogou melhor, soube fazer gols de cabeça, aproveitou das falhas defensivas adversárias, né? E o Monterrey Inter, a Inter martelou o Monterrey o jogo inteiro, mas o time do Domenech soube sofrer, soube se defender, ser solidário na marcação e conseguiu segurar o resultado. Inter vai jogar com 7 desfalques contra o Ural. Mesmo assim, eu acho que o time, mesmo estando arrebentado fisicamente, é favorito para o jogo. E River e Monterrey tem tudo para ser aí um dos grandes jogos da rodada, um jogo absolutamente equilibrado. Indo para o grupo F, então, a gente tem aqui o Mamelodi Sundowns na liderança. Jogou muito melhor que o Ulsan, conseguiu jogar bem. O Mamelodi é o meu candidato à surpresa do campeonato, né? Não sei se vai conseguir classificar, mas o futebol que ele apresenta, o jeito de posse de bola, controle, eu já sabia que ia surpreender o mundo todo. O Mamelodi vai jogar contra o Borussia, um Borussia que precisa se provar. O Borussia Dortmund precisa ter uma atuação boa depois da atuação horrível que teve contra o Fluminense, né? Então é um jogo onde o Mamelodi pode tentar, de repente, um empate, né? E o Fluminense, vamos ver agora, contra um time que vai se defender muito mais, que tem menos obrigação de jogar, que vai especular contra-ataque. Como é que o Fluminense vai agir, né? Se ele vai ter o mesmo nível de concentração, o mesmo nível de estar jogando no limite que teve contra o Borussia, num jogo contra um adversário teoricamente mais fraco. Mas é um grupo que está absolutamente aberto até o momento. Bom, indo para o grupo G, eu acho que não tem muita surpresa aqui, né? Um grupo meio ritmo de pré-temporada, a Juventus acelerou um pouco mais, conseguiu golear o Al-Ain. O Al-Ain, que para mim é depois do Auckland, tirando o Auckland, que é um time semi-profissional, o Al-Ain é o pior time desse campeonato. Eu falei no vídeo do Al-Ain, né, que a temporada foi bem ruim. E a Juventus aproveitou, jogou muito bem, mostrou qualidade e ganhou o jogo com muita autoridade, né? Meio que em ritmo de treino. E o City teve um pouquinho mais de susto contra o Idade, mas jogou em ritmo de pré-temporada também. Então os dois protocolares, aqui os dois times devem avançar sem sustos. A diferença é quem que vai passar em primeiro para, teoricamente, fugir do Real Madrid, se o Real Madrid for primeiro lá, né? Então, vamos ver, a Juventus já fez 3 gols a mais de saldo. Vamos ver se o City vai entrar com fome na segunda rodada para tentar aí diminuir essa diferença. E por fim, no grupo H, a gente tem o Salzburg como líder, né? Porque o Real Madrid empatou com o Al-Hilal. Real Madrid e Al-Hilal foi um jogo duro, porque o Al-Hilal é um grande time, né? O Al-Hilal tem jogadores que poderiam estar em times grandes da Europa, Rubem Neves, Milinkovic, Savic, João Cancelo, o Renan Lodge é um ótimo jogador, jogou no Atlético de Madrid, vários jogadores, Koulibaly, o goleiro Bono, é um timaço, tem um dos melhores técnicos do mundo agora, o Inzaghi, que já deu mais consistência defensiva, né? O que a gente falava no vídeo do Al-Hilal, se o Inzaghi ia conseguir, o que faltava para esse time era consistência defensiva, ele já posicionou melhor, o time defendeu muito bem o Real Madrid. E o empate, o Bono pegou o pênalti no fim, Real Madrid muito em começo ainda de trabalho, é um resultado até normal, né? E o Salzburg ganhou do Pachuca, esse sim um jogo, o único jogo onde as duas equipes estavam no mesmo estágio, o único jogo do campeonato que as duas equipes estavam exatamente no mesmo estágio, né? As duas pararam de jogar no começo de maio, tiveram um mês de férias,
tiveram férias pré-temporada e estão iniciando as suas temporadas. Então, o Salzburg, apesar do Pachuca ter tido chance, jogo equilibrado, o Salzburg mostrou um pouquinho mais de qualidade. O Gluck fez toda a diferença, né? O garoto israelense, e o time foi lá. Gol do austríaco Onicio de cabeça no final, né? O jogo teve paralisação por raio, uma batalha, né? E o Salzburg conseguiu aí sair com essa vitória. O único jogo convencedor nesse duelo entre Europa e América Latina, o único jogo que não foi empate, e o Salzburg é líder, né? Mas eu acho que a tendência ainda é Real Madrid e Al Hilal avançarem nesse grupo. Vamos ver como é que vai ser o Al Hilal e Salzburg, se o Salzburg vai conseguir segurar o Al Hilal, acho que é um grande desafio. E vamos ver como é que vai ser o Pachuca, se ele consegue desafiar a tendência que o Real Madrid já mostre um pouquinho mais de futebol nesse segundo jogo. É isso, gente. Então, esse foi o balanço aí da primeira rodada. A partir de amanhã eu vou começar a fazer vídeo do balanço do dia, tá? Um vídeo por dia analisando o dia, que a gente pode se aprofundar mais, tentar encontrar mais detalhes sobre cada partida, certo? Então, obrigado por vocês que chegaram até aqui. Deixa aí o seu comentário, o que você achou da primeira rodada, a sua opinião, para a gente poder bater esse papo. Divulga aí esse vídeo para os amigos para fortalecer o canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Aquele abraço.